Os irmãos, se tiver a Bíblia, abre em Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia. Vai falar hoje sobre a criação. Então, a gente vai falar no começo de Gênesis e também algumas partes de Isaías. Vai falar sobre o início da criação do mundo e da queda de Lúcifer. E todo o acontecimento que teve até a queda de Adão e Eva. Gênesis 1 começa dizendo assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. A gente sempre analisou a Bíblia vendo como se fosse um contexto único. Ou seja, a gente vê sempre o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia, falando: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no segundo, e a terra era sem forma e vazia. Existem muitas traduções de Bíblias que muitas das traduções estão equivocadas na interpretação do original da Bíblia. Inclusive, essa talvez seja uma interpretação um pouco equivocada, porque no original do grego diz-se que a terra tornou-se sem forma e vazia. Então existe uma grande diferença entre era e tornou-se. E aqui entra um ponto em que muitas pessoas não percebem, então, que teve o que dizemos ali, conforme mostra na imagem, um hiato. Um hiato é uma separação entre duas coisas. Então, no primeiro versículo foi uma coisa: criação do céu e da terra. E depois é outra coisa: a terra tornou-se sem forma e vazia. E aqui se encaixa uma coisa que a gente vai ver mais para frente, que é a queda dos anjos e a queda de Lúcifer, que acontece em Isaías. Então, a gente hoje, existem muitas, conforme eu falei, muitas traduções bíblicas. Existem a tradução com a linguagem de hoje, existem as traduções da Bíblia, que é a João Almeida corrigida, revisada, e diversas outras traduções. E muitas delas interpretam certas palavras de certa forma um pouco equivocada, porque, conforme eu falei, existe uma grande diferença entre tornar-se alguma coisa e alguma coisa ser exatamente. Porque eu posso muito bem, se eu estudar ou trabalhar, me tornar um profissional em alguma área. E existe uma grande diferença eu já nascer profissional naquela área, que não é possível. Então eu posso me tornar profissional devido ao acontecimento de eu me estudar e trabalhar ao longo dos anos. Então aqui a gente começa entendendo como que funciona toda essa questão.